Os pais, não só as mães, mas as mães normalmente você tem o verbo maternar, Sim, né? sim, Paternar é muito menos comum, claro. né? Eu acho que os pais hoje, incluindo as mães, é óbvio, de forma mais dramática, perdeu-se qualquer possível narrativa ancestral de como se cuidava de crianças. E quando nós projetamos como se cuidava de crianças, a gente o faz na chave de que era ruim. Preconceituoso, atrasado, ignorante, supersticioso. A gente herdou todos os preconceitos do passado que os iluministas franceses tinham. Né? E eu, assim, eu estava assistindo outro dia um documentário que eu não lembro sobre o que era, mas eu lembro que o narrador usava uma expressão que me irritava muito. Eu até comentei com a minha mulher, mas que saco, esse cara fica repetindo, mas eu esqueci o documentário. E tocou tanto que isso, eu esqueci o assunto do documentário. Mas a expressão que ele usava era Dark Ages, Idade das Trevas, né? Para se referir à Idade Média, que é uma expressão que vem do iluminismo francês. Sim. E a Idade Média, ela é uma idade extremamente interessante, riquíssima em conteúdo, em material produzido. Em arte. Né? Em arte, inclusive. Né? Filósofos medievais sofisticadíssimos, que inclusive discutiram linguagem no nível que só hoje se volta a discutir. As mulheres eram bruxas! Como você ousa dizer isso? Então, né? Eu adoro dizer para quem fala isso, assim, olha, a Inquisição não foi criada para bruxa, tá? A Inquisição foi criada para a heresia cátara, no sul da França. Mas assim, é claro que isso não significa que a Idade Média era linda, a Idade Média não tinha esgoto. Sim. O mundo nunca foi lindo. Sim. Né? O que hoje a gente tem de melhor, eu entendo, mas tudo que é melhor é ambivalente, é o progresso tecnológico e científico. Com certeza. Que tem seus efeitos colaterais, né? Mas eu sempre guardo um certo cuidado quando eu vejo alguém que é muito apaixonado pelo progresso. Né? Eu acho que é uma forma sofisticada de dano cognitivo uma pessoa ser apaixonada pelo progresso. Eu acho que é um dano cognitivo sofisticadíssimo. Do iluminismo, né? Que é o mas é uma herança canhestra, né? Porque lá no momento o iluminismo tem todo o seu valor, sua importância, mas assim, é uma derivação direta disso, né? Claro. Ordem e progresso. Que cola muito com o positivismo burguês, isso, né? Porque normalmente o burguês, aquele arquétipo do burguês, ele entra em depressão, mas aí ele lê um artigo sobre a invenção da ciência, aí ele fica feliz, porque a ciência é o fetiche da burguesia. Né? E quando na realidade a ciência não funciona inventando coisa nova o tempo inteiro. Pelo contrário, grande parte do tempo da ciência, dos cientistas, é garantir que nada seja descoberto para o projeto de pesquisa dele não perder financiamento. Isso é matéria de epistemologia, Sim, de filosofia da ciência. Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, 1960, né, 66. Mas é matéria estudada em filosofia. Que eu tive com a Nath, epistemologia na FAP. Então, acho que ainda tem a matéria de epistemologia. Acho que a matéria de epistemologia ainda existe. Que as 2 primeiras semanas eram basicamente ela explicando o que é a epistemologia, né? Porque a epistemologia é um nome muito técnico, né? Isso. Episteme do Platão, do Teteto, conhecimento universal em oposição à doxa, que é opinião e não sei o quê. E daí virou teoria... Virou, na realidade, teoria da ciência, né? Sim. Filosofia da ciência e tudo isso. Então, assim... Mas o que era o começo da pergunta? Eu fui por fim... dos cachorros. É isso, claro, o impacto dessa... Então, veja, eu entendo claramente, pessoas que não querem ter filhos, ou têm um só, nós mesmos pensando em ter um só durante 9 anos, e chegamos à conclusão que a gente não queria que ele ficasse só, né? E eles estão super bem. É uma coisa assim... Uma sorte do cacete. Não tem ainda fórmula. Tem isso. Sim. Eles se dão bem, pelo menos até hoje. E espero que nenhum inventário estrague isso, como normalmente inventários deixa tudo ajeitado estragam. que não atrapalha. Você pode fazer essas coisas antes, né? Mas assim, o que eu normalmente... Primeiro tem um problema demográfico, né?
O problema demográfico é o fato de que o somatório das decisões negativas em relação a filhos vai mudando paulatinamente o perfil populacional. Não é só o problema da Previdência, quem paga a conta da Previdência. Isso daí vai mudando, inclusive, a sociedade. A cultura, a religião. Tudo. Vai mudando tudo, né? E assim, a humanidade, ela sempre deveu muito aos jovens a sua sobrevivência. Mais saúde, mais energia, mais horizonte, mais ousadia, né? E uma humanidade sem jovens não parece um bom negócio, né? Então você tem esse desdobramento demográfico, que não é que eu estou dizendo que a pessoa que resolve não ter filho, ela tem que... Não, a demografia. Eu entendo completamente, olha, custa caro, é ônus hoje em dia, tem uma longa formação, muitos filhos estavam muito associados, inclusive, à agricultura, ao tipo de trabalho, de sobrevivência, né? Hoje o filho é alguém que durante muito tempo ele só vai trazer gasto e ele só vai colaborar com a família se a família for muito pobre. E a ideia dos pais é que ele não tenha que colaborar nunca. E a ideia de que quando depois de velho você vai depender dos filhos é uma péssima ideia, muitos filhos não querem saber disso. Né? Então você tem toda uma mudança de contexto histórico, social, né? Psicológico, político, que muda o papel social do jovem e do filho. Perfeito. E que hoje, na realidade, o filho é um objeto de investimento, né? Quase de edição, que nem você falou. Quer dizer, é um objeto de investimento e custa caro, né? O retorno é duvidoso. Dificilmente sai como você planejou. Não casa com quem você planejou, muitas vezes. Isso é uma outra coisa que é uma loteria, né? É uma loteria, assim, quando você tem filha mulher, por exemplo... A primeira coisa, quando você conhece o namorado da filha, e você vê que a coisa começa a ficar mais séria, né? A primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pai, quem disser que não é mentiroso, é o que esse cara faz na vida. Claro. A primeira pergunta que você vai fazer pro cara é assim, no que você trabalha? Primeira coisa. Porque homem que não trabalha não dá certo. Já diria o Fagner, né? O homem sem trabalho não é um homem sem honra. Então, mas é mesmo. Sim. E, de certa forma, inclusive... Você tem Fagner Pompé. O caráter pode degenerar. Tem diferenças aí. A mulher consegue encontrar interesses em um número gigantesco de áreas da vida. Os homens, pelo menos até hoje, não conseguem fazer isso. Sim. Ou não fazem isso. Absolutamente. Não vou entrar no mérito se é inato, porque não dá para provar. Mas o fato é que é assim. Né? O fato é que é assim. Então, é claro que você continua tendo preocupações e a situação nem é que você se preocupa com isso porque você quer que sua filha dependa dele, porque você não quer. Nenhum pai quer isso hoje, né, para a filha. Mas continua sendo uma questão. Claro, é quase uma projeção também, né? O cara encostado. É isso. E que vai encostar na minha filha. Exatamente. Eu trabalhei para criá-la, ele precisa trabalhar para mantê-la. Então. Mesmo que não numa lógica de dependência. De uma lógica de dependência. Então, assim, sem dúvida nenhuma, filhos hoje é uma questão, se tornou um problema. O que eu critico muito, primeiro, é a mentira sobre isso, né? Eu não quero ter filhos por conta do aquecimento global. Tá bom, vai. Conversinha, eu acredito em você. Sai fora. Deve ser muito legal falar com essa pessoa num bar. O aquecimento global, chato. Ou então o mundo está muito assim. Fala de uma vez que você não tem saco. Isso. Eu não quero. Né? Não quero. Essa não é o meu barato, não estou afim disso. Nunca foi uma coisa que eu tive preocupação na vida. Inclusive, eu não tenho essa condição financeira toda para conseguir bancar. Ainda que a verdade sobre filhos ou você os tem, se você ficar planejando muito, pode nunca ter. Você não vai ter nunca. Né? Viu, Vitória Mato Weiner? Para de cobrar. Tô falando aqui, ó. Não fui eu quem disse. Com a mulher dele. Você tá falando com a sua mulher? É isso. Eu tô numa certa pressãozinha, assim, que eu acho. Pra tem ser que ter pai? É. Você quer que... Eu quero isso. Ter logo. Quero ter logo.
E ela não quer ter logo. Porque ela fica esperando se pensando... estabilizar. A estabilidade não existe, só não ser em Brasília. Então, assim, E olhe lá. ó, o casal só tem filho quando a mulher quer. Não, por isso que eu não tenho ainda poder. Só por essa razão. Por mim eu brinco, já estava no terceiro. Mas... E se ela quiser e você não, você vai ter. Sim, mas isso funciona não só para filho, né? Para tudo na vida. Por isso, conjugal. Isso é. Quando o casamento funciona. É isso. Né? Mas essa história é mais ou menos assim, né? Todas as pessoas sabem disso. Assim, se a mulher quiser ter filho, ela vai ter e acabou. E você vai lidar com isso. Né? A situação vai ser apresentada e tudo mais. Mas, então, a minha crítica, na verdade, não é nem uma pessoa que abra mão de ter filhos e resolva ter cachorrinhos. Ela pode fazer isso. Né? Agora, carregar cachorrinho, carrinho de bebê, eu já acho um pouco difícil. Fica uma coisa problemática. Já é um pouco excessiva. Né? E, assim, pôr a culpa nos outros e no mundo para não ter filho. Outra coisa não, eu quero adotar. Adoção, que pode ser um ato de sublime generosidade para com o mundo, é uma coisa bem complicada. Né? Quando se fala sério sobre isso, Sim. Né? Se você quer ter filho, o mais fácil é ter seu filho. Né? Que já tem muitas questões. Não há dúvida que adotar crianças que são abandonadas, isso pode dar uma chance enorme na vida para elas. Claro. E pode fazer muito bem. Mas do ponto de vista das pessoas que estão decidindo, é claro que a Angelina Jolie adotou, acho que um de cada país, né? Foi. Porque isso também pega bem em Hollywood. Sim, Claro. a virtude Hollywood, filmada. Hollywood é um dos piores lugares do mundo para você pensar em virtude. Piores. Piores. Dos mais fakes que existe. Sim. Né? Então é isso. Agora, eu gosto de cachorro em geral. A minha filha me ensinou a gostar de gato. Não que eu não gostasse de gato, porque eu sempre gostei de bicho. Desde pequeno. Mas eu nunca tive hábito de ter gato por perto. Entendi. Sempre cachorro desde pequeno, porque meu pai gostava de cachorro, então a gente cresceu com cachorro. E eu, de fato, gosto muito de cachorro. Por mim, eu tinha uns 10 cachorros.